E é preocupante. A gente já está na linha com o Isaac Luna, que é cientista político. Professor, muito obrigado pela paciência. Eu sei que o senhor já estava aí conectado já fazia um tempo e a gente estava aqui nesse assunto exatamente para puxar essa conversa com o senhor. Professor, parece que, de um lado, parece que nós temos dois Brasis diferentes. De um lado, está todo mundo preocupado com as contas, porque não tem dinheiro para pagar as contas públicas. E do outro, você tem executivo e legislativo aumentando despesa. Tem lógica isso? Veja, a política ela é, por essência, contraditória, né? Há em torno dela uma disputa de interesses. E, evidentemente, os grupos políticos que estão no poder buscam maximizar as vantagens que ele oferece, acomodando nos lugares onde a máquina permite os seus correligionários, os seus apoiadores, fortalecendo, portanto, a sua base e angariando, assim, uma possibilidade maior de manutenção no poder. Isso não é, digamos assim, uma novidade na distribuição da estrutura de poder, principalmente do poder federal. Isso ocorre nos três níveis, tá? No nível federal, nível estadual, nível municipal. Mas a máquina federal, evidentemente, é uma máquina muito maior. É uma máquina que oferece uma gama de possibilidades de acomodação de apoiadores, de correligionários muito grande. Então, isso parece ser uma prática que vem sendo perpetuada no Brasil, já muito consolidada, em todos os governos isso tende a acontecer, em maior ou menor número, mas é uma prática corriqueira, comum, né? E que é um desafio para a democracia brasileira, porque ela realmente corporifica isso que você muito bem colocou. Né? É uma contradição. Enquanto nós estamos todos tentando equalizar os gastos para que a economia brasileira entre nos trilhos, e os gastos, por outro lado, são aumentados pelo próprio governo. E aí a gente tem esse aumento no número de deputados, que pode ser aprovado hoje no Congresso, além desses números que a gente falou agora, do aumento no governo Lula também, que está criando cargo, saiu criando cargo e aumentando despesa, um aumento de despesa que pode chegar aí a mais de 200 milhões por ano, por conta desse aumento de despesa nas estatais. Agora, no caso do Congresso Nacional, a gente tem aqui, eu estava vendo aqui uma mensagem do ouvinte dizendo, lembrando aqui, olha, Estados Unidos, 340 milhões de habitantes, são 435 deputados, o equivalente lá a deputados federais. E aqui a gente tem 513 para 200 milhões, pouco mais de 200 milhões. Existe uma proporção ideal? Tem como a gente dizer, não, aí o Brasil tem demais, ou os Estados Unidos é que tem pouco, deveria ter mais? Ou não? Tem uma proporção ideal para isso? Veja, isso é uma questão muito ampla, mas a gente pode resumi-la da seguinte forma. Pergunte a qualquer cidadão brasileiro se ele acha que há déficit de representatividade, que tem pouco deputado para representá-lo. Uhum. Ou se o que nós estamos discutindo no Brasil, que nós experimentamos no Brasil, é uma deficiência na qualidade da representação. É um problema de quantidade, as pessoas não se sentem representadas porque tem poucos parlamentares, ou as pessoas não se sentem representadas porque a qualidade da representação, ou seja, na prática, no momento de agir, de discursar no Congresso, de votar, de apresentar pautas, os eleitos pelo povo não conseguem reproduzir a expectativa que o eleitor tinha quando os elegeu. Então, parece que isso é uma questão muito mais relacionada a uma questão qualitativa, é a qualidade da representação que é questionada pela população brasileira e não necessariamente a quantidade de representantes. Até porque isso é importante a gente colocar, nós estamos diante de uma questão constitucional. O número de deputados ele é constitucionalmente definido, e regulamentado por lei complementar. Então, o que o Congresso está tentando fazer é inovar em razão de uma decisão do STF, que apenas mandou cumprir o que diz a lei complementar número 78 de 93, que é a lei que regulamenta a divisão
a divisão proporcional dos deputados por unidade da federação, de acordo com o censo demográfico do IBGE. Né? E aí, para que não houvesse, digamos assim, nenhuma perda de representatividade numérica para aqueles estados que perderam população e que, portanto, deveriam ter as suas vagas remanejadas, o Congresso está, então, hoje apreciando aí no Senado essa possibilidade de aumentar o número de deputados para, digamos assim, equalizar essa conta sem ninguém perder nada. Mesmo os estados que tiveram diminuição do número de habitantes, pela regra proporcional, perderiam também o número de deputados. Com esse projeto de lei, isso não acontecerá. Nós teremos um aumento de representatividade de alguns estados. O Edgar Leonardo, tem pergunta? Professor Isaac Luna, é uma questão exatamente partindo do ponto que o senhor colocou agora há pouco. Não haveria nenhum impasse legal na medida em que esse aumento de vagas, sem a necessária retirada de alguns dos deputados em estados que perderam população, não haverá um impasse legal aí na perda dessa proporcionalidade? Edgar, é possível sim que essa questão seja judicializada e que o STF precise se pronunciar a posteriori sobre ela. Porque, como foi muito bem colocado aí, o que o STF mandou fazer foi redistribuir, né, e não aumentar. Né? A própria Lei Complementar número 78, ela diz isso, que no ano anterior ao ano das eleições, né, com base no censo demográfico do IBGE, o TSE, e foi justamente isso que o STF mandou fazer, o TSE vai recalcular as vagas e informar aos estados, aos partidos, né, às casas legislativas, qual o número de vagas que cabe a cada uma delas. O que o STF está fazendo é escolher de 3 opções a pior possível. O Congresso está fazendo é escolher de 3 opções que poderiam ser colocadas na mesa a pior possível. Né? A primeira delas era cumprir a decisão do STF, ou seja, redistribuir. Né? Os estados que tiveram diminuição no número de habitantes, evidentemente, diminuem a sua representatividade no Congresso Nacional. Os estados que aumentaram a sua população, e o Brasil viveu nos últimos 20 anos realmente uma mobilidade demográfica muito grande, e isso deve estar representado na Câmara. A representação é por número de habitantes de cada unidade da federação. Havia também a possibilidade do Congresso discutir o fim do teto e do piso. Porque o que acontece? O nosso modelo constitucional estabeleceu um teto e um piso. Né? Nenhuma unidade terá menos de 8 representantes, independentemente do número de habitantes, ainda que o cálculo proporcional não garantisse 8, ele terá no mínimo 8, e nenhuma terá mais de 70, ainda que a sua população garantisse pelo cálculo proporcional mais de 70. Então, esse cálculo, que a partir de um teto e de um piso criado pela Constituição, poderia ser discutido, né, para que a proporcionalidade fosse real, pelo número de habitantes do Estado. O Congresso também não está discutindo isso. Uhum. Então, o que é que o Congresso está fazendo? Criando uma terceira regra, que não estava nem na mesa, que é o de manter todo mundo com 8, os mínimos com 8, e aumentar o número de representantes daqueles estados que aumentaram a população, sem que os que perderam população percam nenhum. Então, isso realmente é uma inovação, e é possível, sim, sem dúvida, que isso seja colocado na mesa do STF para um posicionamento posterior. Vamos lá. Professor, obrigado. Isaac Luna, cientista político, conversando com a gente aqui sobre esse assunto. Volte sempre ao Passando a Limpo. Obrigado. Sempre um prazer, sempre à disposição.